Vamos começar com a leitura desse livro, Momentos de Consciência, que é um livro de Joana e Divaldo, certo? E eu vou ler um trecho. O título da mensagem é Culpa e Consciência. Como nós vamos falar de transtornos internos, não é? Os nossos transtornos de diversas ordens, a relação deles com o nosso corpo físico, então eu vou ler esse trecho para que a gente possa refletir. Vamos lá. Culpa e consciência. Seja o que for que fizeste ou deixaste de fazer, a recordação em culpa daquele instante de maneira alguma te ajudará. Não poderás apagar o erro lamentando-o, por mais te demores nesta atitude. Tampouco experimentarás recompensa, reter-te na lembrança. Seja bem-vinda, Joana. Eu vou retomar, porque eu terminei me atrapalhando aqui. A letrinha é muito miúda. Não poderás apagar o erro lamentando-o, por mais te demores nesta atitude. Tampouco experimentarás recompensa, reter-te na lembrança do que poderias ter feito e deixaste de realizar. A aparente compensação que experimentes, enquanto assim permaneças, é neurótica, pois que voltarás às mesmas reminiscências que se transformarão em cáustico mental no futuro. Tudo quanto invistas para anular o passado, removê-lo ou deixá-lo à margem será inútil. O que está feito ou aquilo que ficou para realizar constitui experiências para futuras condutas. Águas passadas não movem moinhos, afirma o brocardo popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a liberação da culpa. Há pequenas culpas que resultam da educação deficiente, neurótica, do lar, igualmente perturbadoras, mas de pequena monta. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação, propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anela por novas realizações. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. De alguma forma, quem cultiva culpa não deseja libertar-se, em tal postura comprazendo-se irresponsavelmente. Sai da forma do arrependimento e age de maneira correta, edificante. Reabilita-te do erro através de ações novas que representem teu estado atual de alma. Detém a onda dos efeitos perniciosos com a diluição deles nas novas fronteiras do bem. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência, porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma, em relação à harmonia universal. Allan Kardec, interessado na questão, interrogou os embaixadores espirituais e recebeu deles a segura resposta, conforme o número 835 do Livro dos Espíritos. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Como consequência, a culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Então,
É o nosso boa noite a todos e todas. Sejamos todos bem-vindos ao nosso estudo, não é, da obra Triunfo Pessoal. Hoje nós vamos dar início ao item Desajustes Internos, ainda do capítulo 3, Tormentos Psicológicos. E essa mensagem que acabamos de ler vai ser trabalhada por nós depois. O título da mensagem é Culpa e Consciência, desse livro, Momentos de Consciência, de Joana e Divaldo. Então, para darmos início, eu vou pedir a Aline que profira a prece inicial, se puder. Você pode, Aline? Posso, sim, Socorro. Tá, obrigada. Pois então, pode fazê-lo. É com alegria, ó Pai, que aqui nos reunimos em Teu nome, junto a corações amigos, Senhor, saudosos da presença física, mas em contato, Senhor, através dos computadores. E pensando, Senhor, na Tua doutrina, na Tua luz, possamos asserenar nossos pensamentos para que esse estudo possa contribuir para o nosso autoconhecimento. Abençoa nessa noite, Senhor, para que possamos juntos absorver todo o conhecimento, toda a necessidade desse autoconhecimento, ajudando a cada um de nós a nos encontrarmos e fazermos novos caminhos. Com a Tua bênção, com o Teu amparo, com a Tua doce proteção. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Aline. O nosso boa noite, né? A quem chegou depois, que eu não dei ainda boa noite. O nosso boa noite a todos. Sejamos bem-vindos, né? Eu tô vendo aqui Ádia, Soraya, Solange, Cláudia Nazário. Seja bem-vinda, Cláudia. Fabrício já está aqui, o Hélito, Aline, Tainara, Noêmia, Márcia, Joana. Tem mais alguém que eu não esteja vendo aqui? Pode se pronunciar aí. Boa noite, vamos começar, não é, gente, o nosso estudo. A semana passada eu realmente tive uma reunião familiar, então não deu condição. Eu não sei quem assistiu a peça de Joana, eu não tive tempo ainda de vê-la, de saber alguma coisa, não é? E coloquei lá as opções para vocês. Eu espero que tenham aproveitado o espaço. Vamos continuar com o nosso estudo de hoje. Deixa-me ver aqui. Pronto. Só um minutinho aqui. Nós vamos... Cláudia, coisa boa você aqui com a gente. Que bom. Cláudia Nazário, não tinha lhe visto ainda. Nós vamos continuar, né, com o capítulo 3, Tormentos Psicológicos. Suelen, seja bem-vinda. Karina, seja bem-vinda, boa noite. E nesse item nós vamos ver que Joana aborda, né, nesse item que nós vamos ver hoje, os desajustes internos nossos. Ela vai abordar justamente que as causas desses desajustes, tanto na perspectiva neurofisiológicas de algumas escolas fisiologistas, né, e psicológicas, para as quais eles são provocados pelo cérebro, certo? Na produção dos neurotransmissores e peptídeos. Então, ela vai abordar mostrando esse aspecto, né, dos neurotransmissores. Ela não nega essa visão material, mas a gente vai ver que no decorrer desse item, ela afirma que eles são originados pela mente no espírito. Senão, Deus seria injusto, né? Ter criados corpos que facilitariam a você ter um desenvolvimento equilibrado, a você ter uma inteligência, a você ter esses neurotransmissores todos reagindo de forma positiva, e outros que nasceram
com corpos que não poderiam, né, utilizá-los da melhor forma. Então, nós vamos ver isso e nós vamos ver que, como Deus é justo e a sabedoria de Deus está acima, então Joana não nega essa parte material, mas afirma que eles são originados pela mente no espírito. O cérebro seria, né, os transmissores dessas informações que provocam os desajustes, mas eles são originados pelo ser pensante, pela mente que está no espírito, ok? E por último, no finalzinho do capítulo, ela vai falar sobre o que é que nos ajuda a desenvolver esse cérebro de forma mais saudável, para que a gente possa se utilizar e superar esses problemas causados pelos nossos desajustes internos. Estou tentando, não é, fazer um resumo breve do que nós vamos ver. Deixa eu ver aqui. Então, o que a gente vê? Vamos começar a leitura para a gente começar a fazer esse percurso, né? Desde a questão do cérebro, como é que eles funcionam, quais são as produções, o que é que essas coisas querem dizer para nós, né? Então, quem gostaria de começar a ler aí o item em que começa com a visão neurofisiológica até aqui a parte... Zilmar, seja bem-vinda, boa noite. Até onde tem, conforme até a página seguinte, para no segundo parágrafo, quando começa, quando se trata de alguém portador de consciência de culpa. Aí para, porque a gente já vai desenvolver outro item, ok? Quem gostaria de ler? Posso começar, Sigur? Pode, eu lhe agradeço. Vamos lá. Boa noite a todos. Desajustes internos. Uma visão neurofisiológica do ser humano poderia afirmar que este é resultado somente das moléculas de neuropeptídeos produzidas pelo cérebro. Tais as interleucinas, o interferon, as endorfinas, cuja contribuição para o equilíbrio psicofísico é de essencial significado. Por outro lado, os fisiologistas estariam em condição de definir que esses neurotransmissores são essenciais para o funcionamento orgânico e de inumeráveis atividades específicas do indivíduo. Em razão desse mecanismo físico, algumas escolas fisiológicas e psicológicas fundamentam a sua tese no reducionismo, no materialismo. O humano é mais do que corpo, é o espírito, no qual se movimenta, independendo da indumentária que se reveste e através da qual interfere, orientando toda a sua constituição e funcionalidade por meio da mente, que é o instrumento de que se vale para os objetivos essenciais. O que é considerado como causa unívoca para a existência do ser pensante, em realidade resulta das reações normais dos neurônios sobre os estímulos químicos e eletromagnéticos, bem como de outra ordem, procedentes do ser espiritual que assim se expressa para o processo da própria evolução. Conforme o estágio em que se encontra, os fenômenos que propicia são efeitos da sua ação, mesmo que inconsciente, produzindo os resultados equivalentes à sua posição moral. Ok, Wellington, obrigada. Vamos dividir, vamos fazer primeiro essa parte para depois a gente entrar na questão da moral e da consciência de culpa, ok? Então vamos lá, o que a gente considera como desajustes internos? O que a gente considera? Qual é a visão que a gente tem de desajustes internos? Vocês já pararam para pensar nisso?
Às vezes a pessoa diz, fulano é um desajustado, é um desequilibrado, não é? O que a gente considera uma pessoa equilibrada e uma pessoa desajustada? Pode ser pela via emocional, aquela pessoa que é muito emotiva, não é? Que se estressa com tudo. Pode ser já chegando a uma patologia mesmo, a pessoa que já tem determinadas patologias, não é? E pode ser também outras formas de patologias que você já nasce com ela registrada, como por exemplo um autismo, em que você já tem determinadas coisas, não é, no seu cérebro que já vai direcionar para alguns desajustes internos, alguns transtornos que você tenha. Então hoje a gente tem um mundo de estudos sobre os transtornos psicológicos, não é? Nós temos a área da psiquiatria, a área da psicologia hoje já trata de muitos desses desajustes. E não foi à toa que o espiritismo, na sua origem, os estudos que Kardec começa a fazer, ele chama de estudos psicológicos, né? Porque o que se trata do espírito está mais para a alma, para os sentimentos, para as emoções, para os conflitos, para as nossas experiências emocionais. Então, por muito tempo, isso não foi visto pela ciência, né? As doenças eram vistas só do ponto de vista material. Ainda tem gente que diz, não é? Que é frescura, que isso que a pessoa tem é pantinho, é falta de peia, foi educação. Claro que tem coisas, tem desajustes, que tem decorrência de uma má educação, de uma convivência problemática, não é? Porque se você convive com pessoas muito depressivas, você também vai ficar um depressivo, não é? Se você convive muito com pessoas negativas, você também tende a ficar, porque isso a gente aprende também com o ambiente. Então são muitos os desajustes internos. Joana aqui não vai elencar, nem eu vou fazer isso, porque também é uma visão, como ela está falando no capítulo nosso, que são os tormentos psicológicos, é como se ela dividisse esses itens para a gente entender que são vários os tormentos, não é? Então, o primeiro que nós estudamos foi a irritabilidade e violência, é um tormento psicológico. Se eu ser irritável, usar de violência o tempo todo, ela não se trabalhar, essa pessoa não é feliz, ela está vivendo tormentos. Depois nós vimos a insegurança pessoal, que todo mundo talvez ache, isso é bobagem, todo mundo tem, por que é que eu não tenho? Só que elas nos impedem de crescermos, de avançarmos. O medo nos paralisa. Ele pode nos ajudar para a gente se defender em muitas situações, mas se ele não for bem visto e trabalhado, ele pode nos impedir o crescimento. E agora ela vai falar de uma forma mais geral desses desajustes internos, ou seja, das coisas que nós trazemos na alma, tanto de vidas passadas, como ela vai mostrar, como dessa existência, e que estão nos atrapalhando, que é preciso pensar sobre isso. A questão do autodescobrimento não é uma questão só da gente olhar como é que eu reajo nessa situação, como é que eu faço isso, mas como é que eu funciono internamente, não é? Que pensamentos direcionam minha vida, como é que eu enxergo, como é que eu me vejo diante dos erros, é uma coisa mais complexa. E, evidentemente, a gente não vai conseguir resolver tudo isso num pequeno estudo desse. Gente, isso aqui é eu considero que isso aqui é um estudo para a gente, assim, despertar para ir buscar. Até porque eu não me acho essa pessoa com essa condição toda para, fazer altos estudos. Não, eu sei dos meus limites, mas eu acredito que a gente um dia tem que começar a pensar. Então, eu estou começando, estou tentando fazer a minha parte, de começar a refletir sobre isso. Então, o que seria essa questão dos desajustes internos, vista desse ponto de vista, da visão tanto biológica, tá certo? Regilane, seja bem-vinda. Boa noite. Tanto do ponto de vista interno... Obrigada, boa noite. Boa noite. Com uma questão fisiológica, não só de pensamentos, de sentimentos, mas isso visto do ponto de vista do cérebro. Porque, na verdade, é preciso que a gente entenda que o cérebro,
ele é quem comanda nosso corpo físico, é o cérebro, certo? Do que o cérebro produz, está organizado e tudo, ele ordena para o corpo. Você veja que é no cérebro que está o comando de todo, né, todo o nosso sistema. Então, é do cérebro que parte toda a ordem da nossa organização física. Mas o cérebro recebe a ordem de onde? De quem? Né? É bom a gente pensar sobre isso, tá certo? Então, uma pessoa que tem um cérebro impedido de raciocinar, uma pessoa que tem um cérebro que a gente considera infantil, que a pessoa só desenvolve, digamos, o cérebro até 8 anos, 10 anos de idade. Depois disso, ele não desenvolve mais. O espírito que habita esse corpo, ele não raciocina, ele não pensa. Ele está impedido de expressar por conta do instrumento físico que ele tem. Então, nesse item, a gente vai chegar a concluir que tudo está no espírito. Agora, o cérebro pode ficar impedido, por razões várias, de se expressar, do espírito se expressar completamente. E que nós somos os causadores desses impedimentos. Então, uma criança que nasce com síndrome de Down, com autismo, com uma anomalia, uma microcefalia ou qualquer outra doença, isso tem a ver com o ser espiritual que ela é. Não é simplesmente o cérebro que gerou aquilo ali, a genética, e que desenvolveu e que o espírito por acaso está ali. Nós sabemos que o espírito antecede a reencarnação, certo? Então, nós vamos ver por esse ângulo, que é o que nós acreditamos que é o da doutrina espírita e é o que Joana vai defender aqui. Então, ela vai dizer nesse primeiro parágrafo que uma visão neurofisiológica do ser humano poderia afirmar que este é resultado somente das moléculas de neuropeptídeos produzidas pelo cérebro, tais as interleucinas, o interferon, as endorfinas, não é? A serotonina e tantos outros que a gente conhece de nomes, não é? E que se tiver alguém aqui da área da saúde vai saber mais do que eu. Então, não é simplesmente delas, cuja a contribuição para o equilíbrio psicofísico é de essencial significado. Então, Joana não está negando que nós, não é, precisamos e que o nosso cérebro funciona a partir dessas substâncias. Então, ela diz que numa visão neurofisiológica, a gente é o resultado, hoje, se eu penso, é porque meu cérebro tem os neurotransmissores, os neuropeptídeos, que são cadeias de 2 ou mais aminoácidos, unidos por uma ponte peptídeas, que se diferenciam de outras proteínas, só pelo comprimento da cadeia de aminoácidos, e que todos eles existem no cérebro, né? Então, nós poderíamos imaginar que nós seríamos apenas o resultado desses neurotransmissores. Então, vamos ver aqui. Então, ela vai dizer o quê? Por outro lado, os fisiologistas estariam em condições de definir que esses neurotransmissores são essenciais para o funcionamento orgânico e de inumeráveis atividades psíquicas do indivíduo. Então, não se nega isso. Não se nega essa realidade. Tanto é que já existem substâncias, não é, já produzidas para ajudar o nosso cérebro quando ele não está conseguindo determinadas, não é, funções, como dos neurotransmissores, não é? E aí ela continua, que eles são essenciais para o funcionamento. Em razão desse mecanismo físico, algumas escolas fisiológicas e psicológicas fundamentam a sua tese no reducionismo, no materialismo. Então, em função da gente realmente precisar e o nosso cérebro atuar de acordo com essas substâncias que são feitas, produzidas no cérebro,
Muitos dizem que a gente só pensa, a gente só raciocina, a gente só acha que o cérebro está ali com a função fisiológica normal para produzir, senão você não produz. Fosse realmente a vida patrimônio exclusivo da matéria, eles teriam razão. Entenderam agora? Então, se a vida fosse somente aqui, a matéria, então tudo isso estaria resolvido. Você era o resultado do seu cérebro e das condições que o seu cérebro tem com os neuropeptídeos, com os aminoácidos, com os neurotransmissores, com todas as substâncias que o cérebro tem para nos auxiliar. Então, vamos lá. Deixa-me ver aqui. Ok. Então, ela vai dizer o quê? Que essas escolas fundamentam sua tese no materialismo e que elas não consideram que a vida vem do espírito. Então, como eles veem tudo só na matéria, então a causa estaria no cérebro. E aí ela continua. Não obstante, a criatura humana é mais do que o corpo, é o espírito, no qual se movimenta, independente da indumentária de que se reveste e através da qual interfere, orientando toda a sua constituição e funcionalidade por meio da mente, que é o instrumento de que se vale para os objetivos existenciais. Então, o espírito que dirige todo o nosso corpo, né? A mente está no espírito e ela manda a ordem, a mente para o cérebro e o cérebro direciona todo o corpo. Então, se o cérebro está como instrumento capacitado para receber todas aquelas transmissões e tem as suas funções normais, ele vai agir conforme o espírito determina. Então, ela está dizendo o quê? Vamos repetir? Orientando toda a sua constituição e funcionalidade por meio da mente. A mente é quem manda no cérebro. A ordem vem do espírito. E o cérebro recebe a ordem, que é o instrumento de que se vale para os objetivos existenciais. Então, nós recebemos um cérebro também de acordo com os nossos objetivos existenciais. O que é considerado como causa unívoca para a existência do ser pensante, em realidade, resulta das reações normais dos neurônios sobre os estímulos químicos e eletromagnéticos, bem como de outra ordem, procedente do ser espiritual, que assim se expressa para o processo da própria evolução. Entenderam? Então, na verdade, nós agimos com os cérebros que temos, com as substâncias, os neurotransmissores, como a gente falou, basta faltar serotonina. Por exemplo, diz que quando a gente está fazendo exercício físico, chega um ponto que o exercício físico começa a dar prazer, porque você começa a produzir serotonina. Então, isso é bom para o organismo. Nós fomos feitos para nos movimentarmos. Então, se eu não me movimento, eu não ajudo a produzir essa substância no meu cérebro, que vai me dar prazer, bem-estar, vontade de estudar, vontade de trabalhar, de fazer as coisas, e eu vou ficar uma pessoa mais deprimida. Então, a falta de alguns desses neurotransmissores, desses peptídeos, dessas reações químicas que ocorrem no cérebro entre uma célula, um neurônio e outro, e as células, que há uma comunicação entre os dendritos, os aminoácidos e a ligação entre eles e as células. Então, se falta esse alimento, certo? Esses neurotransmissores que a Joana vai dizer como é que a gente consegue isso. Através da alimentação, através da água, através do ar e através dessas reações químicas dentro de nós, que quando ela nos falta, algum desajuste vai causar.
Então, por exemplo, a depressão, né? Por que que existe medicação para os deprimidos? Porque eles não estão fabricando essas substâncias que iriam dar o quê? Alegria, vontade, né? Coragem para trabalhar. Você veja, basta a pessoa ter uma anemia ou um problema na tireoide que ela não consegue ter ânimo para trabalhar. Aí a pessoa pode dizer, aquela pessoa é muito preguiçosa. Muitas vezes a anemia, ela gera isso. Você não tem coragem para trabalhar. Então, nós temos que entender o nosso corpo como essa máquina que funciona ligada ao espírito. O que afeta o nosso corpo vai afetar o nosso comportamento. Então, se eu estou com um corpo precisando de uma determinada substância, por exemplo, a questão da tireoide, enquanto a pessoa não descobre que ela está com problema na tireoide, ela pode se tornar uma pessoa mais agressiva do que ela é. Ela já tem agressividade. E ela pode se tornar mais agressiva, porque o próprio organismo está ajudando a fabricar essa agressividade. Claro que um espírito altamente doce, como o de Maria Santíssima e outras que a gente conhece nos nossos estudos, mesmo que faltasse todas as taxas do mundo, jamais seriam agressivos. Mas nós estamos falando de pessoas normais, humanas, e não de seres já evoluídos, que têm um corpo espiritual fantástico, já de muita luz. Certo? Então, Joana está fazendo a gente se ver o seguinte: eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar do meu cérebro, eu preciso realmente me ajudar, porque se eu não me ajudar, eu posso até imaginar, por que eu sou tão lento? De repente está faltando alguma coisa aí que possa lhe ajudar, certo? Por que eu estou tão sem coragem? Não sei. Por que eu ando tão triste em relação à vida? Claro que agora todo mundo tem motivo para ficar triste, mas a fé remove montanhas. Se a gente for pensar só na pandemia, todo mundo vai estar aí deprimido. Mas por que tem gente na pandemia trabalhando, acordando todo dia com coragem, enfrentando UTIs de hospital, enfrentando tudo que é situação, e estão dando risada, estão fazendo a sua parte e estão saudáveis? Certo? Então, isso tem a ver com essa nossa capacidade de olharmos para a vida e de olharmos para nós. Uma coisa que a gente aprende na doutrina espírita é que o que eu prejudico o corpo, prejudica meu espírito. E o que eu prejudico o espírito encarnado está afetando meu corpo. E vai afetar o corpo espiritual. Então, quando os espíritos falam que há muitos desencarnes pelo suicídio indireto, é porque nós estamos descuidando dessa relação corpo e mente, certo? Corpo e espírito. Por exemplo, se nós ficarmos só assistindo os noticiários de televisão, de crimes, de roubalheira, disso, daquilo outro, de informações que são dadas, que a gente não tem nem certeza se já são verdadeiras, se já foram apuradas, são suspeitas. O que é que acontece com a maioria? A gente fica tudo deprimido, o Brasil não presta, só tem político corrupto, ai meu Deus, que vergonha, e aquele miserável, e aquele não sei o quê, e a gente entra numa faixa de condenação, de crítica, de negatividade, de achar que o mundo inteiro é assim, quando na verdade a maioria não é assim. Embora seja um planeta de provas e expiações. Compare a quantidade de pessoas que tem nas cadeias, os que são suspeitos, claro que tem os criminosos que conseguiram enrolar e estão por aí. Mas minha gente, não se compara. A maioria são trabalhadores e que ganham pouco, inclusive. E que trabalham e que sustentam o mundo. E que têm famílias. E que têm filhos. Então, se a gente analisar... a questão, nós já estudamos aqui sobre a questão do pensamento. Então, é preciso entender que há uma relação entre pensamento e saúde, entre pensamento e caminhar na vida, entre doença e saúde, a relação pensamentos.
Então, Joana está mostrando, ela não nega a parte material. Causa unívoca, todo mundo sabe, ou seja, é conhecido por todos que a existência do ser pensante resulta das reações normais dos neurônios sobre os estímulos químicos e eletromagnéticos. O nosso cérebro tem reações químicas, todo o nosso organismo, e reações eletromagnéticas. É por isso que o passe funciona tão bem. É por isso que a acupuntura funciona, porque ela vai nos pontos de produção de energia, dos pontos energéticos, certo? O que é o espírito? Um feixe de energia pensante. Então, nós somos energia. O nosso corpo físico e espiritual é energia. Então, quando Joana diz que funciona à base disso, dos neurônios, sob os estímulos químicos e eletromagnéticos, bem como de outra ordem, procedentes do ser espiritual, que assim se expressa para o processo da própria evolução. Então, ela diz, conforme o estágio em que se encontra, os fenômenos que propicia são efeitos da sua ação, mesmo que inconsciente. De quem? Do espírito, de cada um de nós, produzindo os resultados equivalentes à sua posição moral. Então, a nossa posição moral, as nossas aquisições, inconscientemente, elas ajudam a criarmos as doenças e os conflitos e os dramas, ou a saúde e as aquisições que temos. Então, mesmo que exista a influência genética para as enfermidades, mas existe também as questões epigenéticas, ou seja, as questões do ambiente, as questões de como eu me comporto, de como eu vejo, de como eu me utilizo. Há pessoas que têm na genética a doença e ela não desenvolve. Por que ela não desenvolve? Porque ela está reagindo de outra forma, o ambiente. Hoje a ciência mostra que as doenças são mais epigenéticas do que genéticas em nós. Somos mais nós que desenvolvemos uma tendênciazinha que está lá por conta dos nossos desequilíbrios, dos nossos desajustes internos, que não são refletidos, que não são trabalhados, que não são sequer vistos por nós. Então a gente sente uma dor de cabeça e a primeira coisa que a gente faz, me dá um comprimido. Ninguém quer sentir dor de cabeça. Quando se a gente parasse para fazer uma prece de 3 minutos, uma respiração, você iria eliminar aquela energia, aquele pensamento perturbador. Você iria descobrir onde começou e talvez você não precisasse de tanta química que tira o sintoma, mas não foi a causa do que está gerando a tua dor de cabeça. Não que a gente não deva tomar medicação, mas nós precisamos avaliar em que nível eu estou, já percebi qual é a causa, não estou dando conta, então eu preciso da medicação. Isso é natural. Seria até insanidade a gente não se ajudar. Seria masoquismo. Mas nós não podemos condicionar tudo, não é? A pessoa, qualquer sintoma, sim, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo esse peso? Por que eu estou sentindo essa coisa oprimindo no meu peito? Eu preciso ir a um cardiologista, vai que, né? Seja um problema lá nas artérias. Eu vou ter que fazer os testes. Mas eu também tenho que saber que mágoas, que coisas estão oprimindo o meu peito. Que sentimentos são esses que podem estar gerando? Então, ela está falando dessa ligação e ela está puxando para o lado do cérebro. Esse exemplo que eu dei do coração, mas ela está puxando para a questão do cérebro. E ela vai dizer o quê? Que isso tem a ver com as questões morais. Então, toda vez que eu faço uma coisa que eu já sei que é errado, que a minha consciência já diz que é errado, eu estou gerando um conflito interno muito grande. Eu estou gerando um desajuste interno muito grande, que pode não ser resolvido só nessa vida e pode até ter que ser resolvido em outras existências. Então, daí a necessidade de termos consciência de nossas ações. Essa decisão que eu estou tomando é uma decisão certa? Eu decidi não ajudar em tal situação. É realmente uma decisão justa ou é orgulho? Eu decidi que não quero determinado parente dentro de casa.
eu decidi isso, é realmente justo? Ou depois eu vou sofrer com a minha consciência porque eu não fiz? Porque eu não ajudei? Porque eu não abriguei essa pessoa na hora que ela estava precisando? Não sei. São essas ações que têm a ver com a nossa conduta moral. Aquilo que eu já sei que é o certo. O que é a moral? É aquilo que eu já entendo que eu não deveria fazer, nem na frente de ninguém, nem escondido, nem quando ninguém estiver vendo. Se eu estiver fazendo e eu tiver vergonha que alguém veja ou descubra, a minha consciência está dizendo que eu não deveria fazer. Então, toda vez que nós agimos de forma contrária à nossa consciência, nós estamos gerando desajustes internos, certo? E isso, esses dramas de consciência que pode ser dessa vida e pode ser de outras. Eu posso ter agido no passado e esses dramas estarem agindo hoje na minha consciência, ok? Compreendido até aí? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar? Pode falar. Socorro, Sim. só fazer um comentário. É muito interessante esse tópico, né? Quando a gente começa a falar de substância, quando a gente começa a falar de corpo físico, né? A cabeça começa a dar um nó, né? Porque a gente não é muito acostumado a fazer essa relação entre corpo e espírito, né? Ainda. Nós ainda não conseguimos ainda realmente fazer essa ponte, corpo, mente e espírito, né? Por isso que muitas vezes a gente acaba entrando nesses tormentos, nessas questões, porque nós não conhecemos onde é que estão esses desajustes, aonde começaram esses desajustes e principalmente a gente não reflete sobre eles. Então, tudo que você falou é isso aí mesmo, dá uma dor de cabeça, um mal-estar, a gente começa a se sentir, né? Porque o corpo dá sinal. Quando não tem alguma coisa boa, o corpo começa a dar sinal, seja dor de cabeça, né? Seja tontura, seja mal-estar. Mas o que a gente faz? Toque de remédio, né? Começa a tomar remédio para acabar aquela dor momentânea e depois o problema continua. Um outro aspecto importante é que Joana, ela não dispensa, ela não nega a questão da substância. Ela não diz, olha, você não deve tomar nenhuma substância. Não, pelo contrário. Ela traz a relação com o espírito, né? Mas ela diz que se você precisar tomar um antidepressivo, se você precisar tomar algum medicamento, tome. Isso vai lhe ajudar a melhorar. Então é muito importante a gente perceber isso, não a gente vai sair com essa ideia de que não, então agora eu não devo tomar mais nenhum remédio, eu devo só fazer prece, eu devo só, né? Então não pode, a gente não pode ter os dois extremos. E uma outra questão também seria, e ajuda nesse processo, é a gente se ver enquanto espírito, porque é muito difícil. Quando eu me vejo enquanto espírito, eu entendo como é que ocorrem esses desajustes. Porque aí eu vou perceber que o desajuste começa lá dentro e o corpo coloca para fora. Então, quando o problema chega no corpo, às vezes o problema veio lá de dentro, né? Então, o espírito já trouxe esse conflito, às vezes, de outra existência, de outro problema, de outro momento, e a gente não conseguiu ainda gerenciar esse conflito. E aí, nessa existência, nesse momento, a gente acaba se desajustando. Então, assim, o motivo para desajuste acontece todos os dias e em todos os momentos. Ninguém está livre de ter desajuste, não é? O problema a questão é nós entendermos e compreendermos quando esse desajuste chegar. Como é que você falou aí? Como é que eu funciono? O que está acontecendo? Vamos parar e vamos trabalhar esse desajuste. Porque senão a gente vai ficar só, né, empurrando e não compreende a situação. Então é muito importante. E a medicina hoje em dia, a neurologia, fisiologia e tantos outros campos hoje em dia, por exemplo, como você falou de chakras, da acupuntura, é muito importante porque eles ajudam nesse equilíbrio. Né? A gente poderia procurar a psicologia daí. E nesse mês, então, a gente está vendo a importância disso. Né? A própria motivação. Outro dia eu estava vendo lá uma notícia realmente de a quantidade de jovens, né, que estão partindo e tudo mais, porque falta justamente essa motivação de vida, essa coragem, essa vontade. Então, é muito importante a gente entender também que às vezes uma palavra, às vezes uma mensagem, uma ligação, né, ajuda a pessoa a sair desse campo obscuro, né, essa coisa. Então, é importante a gente pensar nessas relações corpo, mente e espírito, para a gente poder ser esse ser integral, né? Joana tanto
gostaria que a gente fosse. Obrigado. Alguém mais? Boa noite, Socorro. Boa noite, Karina. Também gostaria de fazer um comentário. Pois não, fica à vontade. Lendo essa parte, também ouvindo os vídeos do Ricardo sobre esse ponto, é legal que a gente também, quando a gente pensa em se conhecer, né, em se descobrir, que a gente consiga fazer a diferenciação em relação ao que são conflitos morais e tormentos que a gente cria para a gente mesmo. Então, por exemplo, assim, ele dá alguns exemplos, né? Então ele coloca assim: se você trabalha numa empresa que é corrupta e você não é uma pessoa corrupta, aquilo vai te atormentar, porque você não é corrupto. Mas se você for corrupto e estiver numa empresa que é corrupta, aquilo não vai te atormentar, né? Então, isso tem a ver com os valores que nós construímos e que nós... Karina? Então, por exemplo, tanto a gente pode se atormentar porque a gente tem valores... Nem notei. Outros momentos da vida, também sofrer alguns tormentos por conta de medos e travas que a gente se coloca, que nada tem a ver com isso, né? Mas que, na verdade, só impedem a gente de digamos assim, conseguir ter uma visão mais clara das coisas ou agir de uma forma mais sensata. Então, acho que é importante colocar isso, porque se conhecer está na base de ter algum equilíbrio, né? De ser uma pessoa equilibrada. Mesmo que você haja mal, como foi o que ele disse, né? Sem um juízo de valor. Se você não tem esse tipo de consciência, se aquela má ação está de acordo com os valores que você adotou para a sua vida, isso não vai te atormentar. Então, às vezes a gente olha uma pessoa muito equilibrada e faz várias coisas erradas, às vezes a gente vê isso em vida pública também, tudo mais, e fala, mas como? O que está acontecendo? Então, significa que ela está certa? Não, significa que para ela aquilo não gera tormento, não gera conflito, né? Então, tudo depende também do quanto a gente já conseguiu, digamos assim, caminhar na evolução de algumas coisas, para que a gente possa ir se depurando e até mesmo entrando em conflito quando aparecer uma situação que não é ética ou não é correta. Enfim, tudo vai depender do quanto a gente já conseguiu enxergar que aquela situação não é ética ou correta. Era essa colocação só. Muito, muito bem. Muito boa colocação, a lembrança disso aí. Eu não sei se todos viram o vídeo, mas seria interessante quem puder assistir depois, porque a gente nunca dá conta, né, desse conteúdo complexo, de tantos detalhes que tem. Então, você lembrou mesmo essa questão aí que Joana fala, a questão moral, não é? Então, por que tem tanta gente fazendo coisa errada e você olha, a pessoa não tem nenhuma dor de cabeça, não tem uma gripe, não é? E o sujeito que vive lutando, trabalhando, procurando se esforçar e às vezes a vida é cheia de enfermidades. Então, isso é uma questão também de consciência, como Karine bem nos lembrou aí. O que é que já está na minha consciência, não é? Que eu já acordo e que eu já sei, porque se eu sei que é errado e eu faço, com certeza eu estou gerando drama de consciência. Regilane, gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim, Socorro, Pois sim, não. boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Pegando aí o gancho aí do que você falou, referente a essa questão das medicações, né? Isso. Eu vejo que é muita dificuldade que a gente tem de lidar com a dor, né? De enfrentar as dores, é um momento que a gente precisa vivenciar para a gente resolver muitas coisas internas, né? Que Joana bem cita isso. Então, muitas vezes tomar uma medicação para uma angústia que está sentindo, para determinadas situações, é um paliativo mais eficaz do que a gente tentar ver de onde está saindo aquela angústia, não é? E Joana vem citar muito bem isso. E eu levaria para o atual momento de pandemia que a gente está vivendo. A dificuldade. De novo, parou. Valia, né, para a gente rever aí os nossos sentimentos
rever aí como é que está funcionando cada coisa dentro da gente, a gente está fugindo. E a gente está vendo a grande busca que tem de pessoas para fazer terapia nesse momento, né? E que isso é bom, que se a gente tivesse na correria do dia a dia, a gente não pararia para pensar. Eu digo assim, de forma bem pessoal, eu acho que para mim esse momento está sendo muito válido mesmo. Assim, é um momento que eu tô parando para refletir e a gente está tendo uma oportunidade única. Eu estou participando de 3 cursos durante a semana. No dia a dia eu não estava conseguindo dar de conta de um curso. Então, isso está favorecendo a gente também e nos convida também a gente para as leituras, né? É o momento da gente refletir, da gente ler. Eu estou aproveitando também para colocar nossas leituras em dia, minhas leituras em dia também. E só para finalizar essa questão que você falou do que a gente absorve nos meios de comunicação também, né? Que isso é importante. Como é que determinadas notícias vai refletir para a gente? A gente vai ficar se escondendo atrás de uma mídia, uma falsa imagem que a gente projeta nas redes sociais, que é todo mundo muito bem, ninguém sofre. E quando a gente vê muita gente com depressão, então é a vez da gente refletir, que essa oportunidade ela é bem válida para a gente aprofundar dentro daquilo que a gente está sentindo, sem medo de sentir. E até buscar uma melhor qualidade de vida, que vai influenciar também na nossa qualidade de saúde mental. Eu acho que essa oportunidade é muito válida e Joana nos convida a todo instante a gente fazer isso. Que a gente precisa seguir, né? É verdade. Pois é, obrigada, Regilane, também. Obrigada a vocês pela contribuição. É bom que a gente reflita, porque são muitas informações e aos poucos nós vamos entendendo, porque há uma tendência do ser humano a radicalizar, né? Ou acha que é tudo material, ou acha que é tudo espiritual. Então, nos atendimentos fraternos, a gente vê muitas pessoas que vão procurar o tratamento na casa espírita e não querem ir ao psiquiatra. Não querem buscar a ajuda do médico. Você já fez uma consulta? Ah, não, essa dor eu acho que é espiritual, eu quero tomar um passe, porque eu estou com uma dor aqui, eu acho que... Você já fez exame? Não. Ah, mas a consulta demora. Eu disse, mas você poderia ter marcado. E espere, enquanto a consulta não é feita, ou o exame, você vem tomando passe. Uma coisa não vai impedir a outra. Então é preciso, a nossa ignorância é muito grande ainda, até porque o país tem um número muito grande de analfabetos mesmo. Eu digo isso porque a gente trabalha muito com o social, com classes, né, socialmente necessitadas de apoio, e a gente percebe o quanto é grande, né, essa ignorância, até mesmo da própria ajuda médica. Então, ou a gente radicaliza que tudo é do corpo, ou a gente, por uma fé, uma fé ingênua, por uma fé ainda ingênua mesmo, eu não vou nem dizer fanática, porque seria uma coisa tão forte assim, que nem sempre é fanática, mas por uma fé ingênua mesmo, acha que tudo vai ser resolvido, né, com o passe, com a água, com as preces que eu faço, com a promessa que eu faço. Nós não estamos tirando o poder da fé, nem da misericórdia divina, que a espiritualidade sempre age, mas nós somos corpo e espírito. Então não podemos negar que as sinapses cerebrais, elas realmente funcionam. É a transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para uma célula receptora, certo? Com o objetivo de causar uma resposta no organismo. Estou lendo aqui a definição. As sinapses cerebrais, nós precisamos atentar para o que o nosso organismo precisa de vitaminas, de enzimas, de aminoácidos, como as sinapses cerebrais funcionam, como é que está a nossa alimentação, os exercícios físicos. A gente precisa cuidar do sono, do corpo, para que a alma possa se expressar. Porque se eu tiver um cérebro que não está
que está deficitário por conta dessa minha falta de cuidado, o espírito não vai poder se expressar. Se eu não cuido da saúde e desenvolvo muitas doenças por falta de cuidado, aquilo que o espírito poderia realizar na existência vai ficar impedido. Porque o corpo é um instrumento do espírito. Então não adianta a gente dizer, eu vou cuidar só do espírito. E não adianta eu dizer, eu vou só cuidar do corpo. Eu preciso malhar o corpo, eu preciso malhar a mente, a alma, o coração com os sentimentos bons. Eu preciso também malhar a mente com as leituras boas, com a oração, com o pensamento. Não é só malhar o corpo. Então, essa integração, essa busca dessa compreensão de que a gente funciona com esse cuidado, é que o Espiritismo vem trazer essa visão mais ampla. Não é tudo só matéria, nem é tudo só espírito. O espírito se expressa pela matéria. Se eu não cuido disso aqui, eu vou ficar impedido das minhas potencialidades serem expressas. Deu para entender, não é? Então vamos lá. Quando se trata de alguém portador de consciência de culpa, as neurotransmissões se fazem deficitárias, ou seja, as comunicações entre os neurônios e as células e as moléculas de neuropeptídeos, tudo no cérebro, por escassez ou excesso, produzem distúrbios emocionais ou psiquiátricos correspondentes, exteriorizando-se como psicopatologias específicas. Olha aí, tá vendo? Olha o que é que Joana está dizendo. Assim, uma simples consciência de culpa que você carregar, você já vai fazer com que o cérebro prejudique as suas neurotransmissões de uma célula para outra. Por que isso? Porque a mente, que está no espírito, pensando de forma negativa, pensando de forma culposa, eu não devia ter feito, Por isso que Karina lembrou bem. O cara rouba lá na empresa, mas ele não tem ainda a consciência desperta, ele não sente nenhum sentimento de culpa. Então ele não vai gerar nada. Agora o cara que faz, sabendo que não devia ter feito, que não devia estar ali, ele não vai dormir direito. Ele não vai às vezes conseguir nem se alimentar direito. Ele vai se sentir qualquer hora, é como alguém que cometeu uma coisa errada, não é? O cara que faz tráfico de alguma coisa, na hora que ele ouviu o carro da polícia lá fora, ele disse, será que me descobriram? Ele vai estar o tempo todo sofrendo, imaginando que vai ser descoberto, porque a consciência acusa. Então essa pessoa não vai estar bem, ela vai estar ansiosa, ela vai ter problemas. Então veja que Joana, quando fala isso, da consciência de culpa, quando se trata de alguém portador de consciência culpada, e que esses neurotransmissores se fazem deficitários pela falta ou pelo excesso, vão produzir distúrbios emocionais ou psiquiátricos, exteriorizando-se como psicopatologias específicas. Daí a necessidade de tomarmos a medicação, mas de encararmos por que é que eu estou sentindo isso, por que é que eu estou gerando essa tristeza em mim. O que é que está acontecendo? Por que é que eu era uma pessoa tão... não vamos falar da pandemia, porque esse é um caso à parte. Mas, independente de pandemia, por que é que eu era uma pessoa tão otimista, trabalhadora, e eu não sou mais? O que é que aconteceu na minha vida? O que é que eu fui acumulando de tristezas, de mágoas, de ressentimentos, e que isso não me dá mais ânimo? E que eu vou precisar de substâncias para ajudar meu cérebro, mas não é só a substância, porque na hora que tirar a substância eu vou ficar do mesmo jeito. Eu preciso da substância, mas eu preciso pensar a causa. A causa que está gerando aquele sentimento, que está gerando aquelas transmissões que não estão boas e que vai gerar a falta ou excesso de determinada substância, certo? Então, somos o ser complexo. Então, mesmo que eu tome a substância, estou deprimido, vou tomar a substância para ficar mais alegrezinho, para ter mais ânimo, mas eu tenho que descobrir o que é que na minha vida está gerando essa tristeza, está gerando esse desestímulo. O que é que eu preciso mudar?
É mudar de casa? É mudar de emprego? É mudar de companhia? É mudar de amizade? Não sei. De repente, algumas coisas precisam ser mudadas, fora e outras dentro, para que eu possa me ajustar. Então, a gente precisa entender isso. E quando Joana fala da consciência de culpa, eu quando li essa mensagem da consciência aqui de culpa no começo, Culpa e Consciência desse livro, Momentos de Consciência de Joana, ela vai dizer que seja o que for que fizeste ou deixaste de fazer, a recordação em culpa daquele instante de maneira alguma te ajudará. Ou seja o que for que a gente fez de errado, vamos pensar um pouquinho sobre a culpa. Não adianta eu ficar rememorando e me sentindo frustrado porque eu errei, porque que eu fiz isso. E toda vez que eu recordo, lá vem um sentimento de novo de frustração, lá vem um sentimento de revolta, lá vem um sentimento de angústia porque eu não aceito. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Não adianta. Ela diz que nós devemos ter a consciência de responsabilidade. E ela fala: não poderás apagar o erro lamentando, por mais te demores nesta atitude. Tampouco experimentarás recompensa reter-te na lembrança do que poderias ter feito ou deixaste de realizar. Não adianta, o que foi feito. Aconteceu. Não dei conta. Aí é onde entra a nossa humildade. Não dei conta. Ah, mas meu filho hoje está nas drogas, foi porque eu não dei atenção. Não foi só por isso. Não foi só por isso. Com certeza, alguma coisa a mais esse espírito já trazia. Certo? Quantos os pais não dão atenção e eles não usam drogas? Claro, com isso eu não estou dizendo que os pais não devem dar atenção. Mas nós não podemos nos achar que somos os culpados por tudo. Estamos num planeta de provas e expiações. Do jeito que nós temos erros e temos virtudes, o outro também tem erros e também tem virtudes. E ele pode ter se fragilizado na minha fragilidade, certo? Mas nós erramos. E iremos errar ainda nesta vida. Por quê? Porque nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda não atingimos a perfeição. Nós estamos num planeta ainda, não nos mundos felizes, mas num planeta de provas e expiações. E é por isso que a misericórdia, quando Jesus disse que a gente deveria perdoar para ser perdoado, é perfeito. Gente, não tem nada que Jesus tenha dito que não seja uma verdade absoluta. Como é que pode? É um ser grandiosíssimo. Quanto mais a gente lê o Evangelho, mais a gente vê a grandiosidade de Jesus. Porque se estamos num planeta de provas e expiações, vamos errar e o outro vai errar também. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Errar menos. Como é que se erra menos? Tomando consciência das nossas ações. Aquilo que eu já sei que é errado, tentar não repetir. Aí eu vou errar menos. Se eu tomar consciência, isso já está errado e eu não posso mais fazer, eu tomo consciência e vou tentar não fazê-lo. É aquilo que Jesus disse à mulher adulta. Em nenhum momento ele deu lição de moral. Que lição linda! Todo mundo querendo atirar pedra. Isso é uma prostituta, é uma sem vergonha, é uma não cumpridora das leis. Jesus simplesmente diz: vai e não peques mais. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ele era o único que podia condenar e se coloca numa postura de humildade dessa. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais, ou seja, a única coisa que Jesus está dizendo, se você errou e sabe que está errado, não faça mais. Lute para não repetir. Aí você está construindo uma nova ética para a sua vida, uma nova moral. Porque você já descobriu. E aquilo que você não queria que fizesse com você, também não faça com o outro. É uma decisão. Eu não gostaria que fizesse isso comigo, então assuma e não faça. Porque aí o erro vai sair de alguma coisa que você não deu conta, do controle que você perdeu, de alguma coisa nova que aconteceu, algum dado novo. Mas aquilo que você já experienciou e que já sabe, não fazer mais. Se cada um fizesse isso no planeta hoje, o mundo seria outro. Porque os nossos maiores erros é porque nós já sabemos, mas temos a preguiça moral do esforço. E a gente repete.
E a gente fica meio sem vergonha, repetindo. No livro de André Luiz, eu não sei se foi, acho que foi Missionário da Luz. Tem uma cena lá que ele diz que cada pessoa no erro, ele tem direito a receber 10 assistências da espiritualidade. Depois dessa, 10, você cometeu o erro, repetiu. Depois da 10ª, não assiste mais. Eu disse, ainda tem estudinho, que bom, Jesus, amém. Eu achei ótimo saber que tem 10. Aí eles assistem, diz, já é a 10ª vez que ele repete o erro. Aí ele dá um passe ao contrário para o sujeito não receber alta. E ele passar a pensar. Porque ele foi ajudado 10 vezes e continuava fazendo a mesma agressão, o mesmo tipo de falha. Então você veja como a espiritualidade usa de misericórdia para conosco. E mesmo assim ninguém é abandonado. Na hora que o sujeito orar e pedir, ele vai receber. Se ele estiver arrependido. Porque ele estava errando, porque realmente não tinha arrependido. Não tinha mudado. Então olha como o arrependimento é importante. Não é a consciência de culpa. É o arrependimento. Reconhecer que fizemos o errado, mas daí traçar novas metas, novas estratégias de ação, para que aquele erro não se repita em nossas vidas. Então, se eu quero sair de um vício, e eu sei que toda vez que eu for sair com aqueles amigos, eu vou repeti-lo, então o que é que eu tenho que fazer? Mudar a estratégia, não vou para aquele lugar. Talvez eu fique sem amigos, sem aqueles amigos, mas eu posso arranjar outros. Mudar a estratégia, porque às vezes a pessoa quer superar o erro agindo do mesmo jeito, sem mudar nada. Não vai dar certo. Nós vamos ter que mudar as estratégias para que a gente não repita o erro, certo? E é por isso que às vezes, numa encarnação para outra, o espírito pede até outro corpo, outra situação, para que ele não tenha condição de repetir e ele fique numa nova forma de agir. Então, Joana diz que não adianta ficar se lamentando, tá certo? Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. De alguma forma, quem cultiva culpa não deseja liberar-se. Em tal postura, comprazendo-se irresponsavelmente. Olha mesmo que coisa grave. A consciência de culpa é até uma irresponsabilidade nossa, porque errar é humano. Errar faz parte do processo de aprendizado, mas ficar lamentando o erro sem fazer nada para sair dele também não resolve. Sai da forma do arrependimento e age de maneira correta, edificante. Reabilita-te do erro através de ações novas que represente o teu atual estado da alma. Detém a onda dos efeitos perniciosos com a diluição deles nas novas fronteiras do bem. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma, em relação à harmonia universal. Então, olha o que ela diz. Reabilita-te do erro através de ações novas que representem o teu atual estado de alma. Então, você diz, eu descuidei da minha saúde até hoje, Senhor, por isso que eu estou assim. Eu vou mudar agora. Vou cuidar desse vaso divino que eu recebi, porque quanto mais tempo vivermos nele, teremos chances de aprendizados e não sairemos daqui como um suicida indireto, aquele que não cuida das suas emoções, dos seus pensamentos, nem da sua saúde física. Então ela diz, detém a onda dos efeitos perniciosos com a diluição deles nas novas fronteiras do bem. Ao invés de ficar pensando no mal que cometeu, é por isso que nossos irmãos evangélicos, eles têm uma força muito grande, porque eles se arrependem do pecado, dão testemunho e diz que Jesus lavou com o sangue na cruz. E a partir dali eles começam vida nova. E muitos deles se reabilitam realmente.
porque eles não carregam mais a consciência de culpa. Eles começam a carregar a consciência de responsabilidade. Agora eu estou com Cristo, eu não posso mais, eu nunca mais vou roubar, eu nunca mais vou matar, eu nunca mais vou fazer esse erro. Eu me arrependo, que era o que João Batista pedia às pessoas, se arrependa dos pecados. Isso vem desde João Batista, o precursor do Cristo. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com fogo. Então João Batista começa a pedir que aquele que errou acorde, porque o reino de Deus está próximo, o Messias estava vindo e era preciso se arrepender. Então quem não se arrepende dos seus erros vira cínico, acha que o mundo está sobre a sua, Ele é o dono do mundo, ele pode errar, pode fazer o que for. Eu errei por causa de fulano, eu errei por causa de cicrano. Ele não reconhece a parte dele. Reconhecer os nossos erros é uma parte da nossa maturidade espiritual. Reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa falta. Agora, ficar com consciência de culpa o tempo todo pelo erro que se fez, a alma não avança. Tá certo? Então, nesse ponto, vamos fazer como os nossos irmãos evangélicos. Se arrependa. Conte a alguém o seu crime. Conte a alguém de confiança. Paulo aconselha isso na carta aos apóstolos. Ele fala que nós devemos nos confessar. Se você tem um crime, tem uma coisa horrenda que você fez, que você não tem coragem de dizer a ninguém, tenha. Procure essa pessoa confiável. E você diga para ela, e você fale que você se arrepende, e você mude, certo? Então, isso é importante a gente fazer, para que a gente possa fazer a verdadeira mudança. Não adianta se paralisar no mal, no erro, no vício. Se arrependa sim, peça desculpa, peça perdão. Tem gente que o orgulho é grande, não quer chegar para o filho, para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o amigo, não tem coragem de pedir. Então, tudo isso faz parte da nossa mudança. Ou a gente assume a nossa fragilidade, ou a gente reconhece o nosso erro, a nossa pequenez, e decide mudar, ou a gente vai ficar escondendo. Vai ficar se escondendo, dentro do armário, dentro do que for, mas a gente vai ficar se escondendo, jogando para o inconsciente, com medo de assumir, e vamos gerar mais desajustes internos, mais problemas de saúde, mais enfermidades. Então, é reconhecer o nosso erro, ter coragem. A fé deve ser essa. A fé que remove montanhas é a fé que dá coragem, que diz, eu quero mudar e eu vou buscar as saídas. Então, Joana, nesse trecho, fala da consciência de irresponsabilidade, e ela vai dizer lá na frente, que os pensamentos saudáveis, os pensamentos de ajuda vão fazer essa transformação. E aí ela continua, De igual maneira, aí ela vai falar sobre essa questão da energia que nos alimenta, tanto as energias físicas como as espirituais. As energias físicas, mentais e as espirituais. De igual maneira, os processos de nutrição do organismo se devem a quê? A sintetização de substâncias que são ingeridas através dos alimentos, da água e de outros recursos nutricionais, ou mesmo como resultado dos produtos metabolizados pelos nossos tecidos, pelas células. Para que exista a energia, é necessário que as reações de natureza bioquímica realizem a síntese dos elementos que são enviados por esses núcleos de fornecimentos. Defrontam-se nessa conjuntura duas vertentes de produção energéticas: a que se deriva da oxidação lenta de todos os alimentos que são ingeridos, e as que procedem, vez que outra, das inevitáveis reações bioquímicas. Então, nós temos dois níveis de nutrição, certo? As que surgem dos alimentos e as que surgem das reações
bioquímicas. O que é que ela quer dizer com isso? Que nosso corpo, que nosso cérebro que manda no corpo, ele também, nas suas sinapses cerebrais, nos seus neurotransmissores, nas suas enzimas, os seus aminoácidos, tudo que constitui, hoje a ciência já diz que se faltar determinada substância, você pode sentir falta de determinada coisa no seu organismo. Então, se nós nos alimentamos essas energias, tanto ingeridas pelos alimentos, como essas provocadas por essas reações bioquímicas, o que é que isso quer dizer para nós? Olha o que é que ela vai dizer no parágrafo seguinte. Quando se está sob transtorno neurótico ou distúrbios de diferente ordem, o organismo exige o consumo de vitalizadores e outros recursos indispensáveis para a manutenção das células. As substâncias que se encarregam de dar começo, continuar e concluir as reações bioquímicas são, portanto, as enzimas. Pela sua constituição, tornam-se verdadeiras catalisadoras, permitindo que tudo funcione com eficiência e rapidez. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei o conceito de enzimas para a gente. As enzimas são grupos de substâncias orgânicas de natureza normalmente proteica, com atividade intra ou extracelular, que têm funções catalisadoras, catalisando reações químicas que, sem a presença, dificilmente aconteceriam. Na Wikipédia. Então, veja que as enzimas são de muitos tipos, certo? São produzidas no organismo. Os aminoácidos, todas essas substâncias, se elas faltarem, hoje a gente vê muito isso, quantas doenças, não é? Quantas medicações aí dificílimas para tirar uma proteína que está causando não sei o quê, para trazer uma enzima que falta no organismo e que você não faz determinado movimento ou não faz determinada coisa por falta daquela substância. E é por isso que tem muita gente materialista acreditando que tudo é o cérebro. Porque se o cérebro não tem, ele não vai dar o comando para aquele órgão, para aquela função ser estabelecida, certo? Então, nós vamos ver que Joana está mostrando aqui o quanto é importante, olha, que as enzimas são verdadeiras catalisadoras, permitindo que tudo funcione com eficiência e rapidez. São elas, na página 54, eu já estou no primeiro parágrafo da 54, são elas que cooperam em favor do sistema imunológico, evitando a instalação e proliferação das doenças. Então, vocês vejam que as enzimas, que são de diversos tipos, certo? Elas ajudam a nossa imunidade. E eu me lembro daquela pesquisa de Divaldo, que ele cita numa palestra. Essa pesquisa tem, se vocês estarem na internet, né? A imunoglobulina. A pesquisa foi feita, colocaram jovens do ensino fundamental para durante a semana assistirem filmes. Um grupo assistiria filmes como a história, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá. Outro grupo assistiria filme de terror, filme de violência da Segunda Guerra Mundial, filmes de preconceito, de muita violência. Eles mediam, tiravam, né, a saliva antes de assistir o filme e tiravam depois, para analisar as defesas do organismo. E o que é que eles descobriram? Que aqueles que assistiram os filmes tipo Madre Teresa de Calcutá, que fala de amor, de altruísmo, de pessoas que lutam, que ajudam o outro, que dá alegria, durante uma semana essas pessoas não tiveram gripe, não tiveram dor de cabeça, não tiveram doença. E os jovens que assistiram, eles não sabiam o que era, eles simplesmente foram assistir o filme e foram acompanhados com os exames antes e durante a semana.
E os que assistiram os filmes de grande violência, de traumas, porque quando a gente assiste um filme de terror, de violência, a gente vive aquilo ali. Hoje, as pesquisas já mostram que o cérebro funciona como se você estivesse lá. Aquele trauma que está sendo passado lá por aquele personagem, por aquele ator, por aquela atriz naquela cena, você sente como se você estivesse lá também. Então, o que é que eles descobriram? Que durante a semana eles tiveram gripes, tiveram doenças, tiveram mais tendência a infecções, não dormiram bem e mal-humorados. Um simples filme. Então, você imagina uma pessoa que vive num ambiente hostil, você imagina uma pessoa que é viciada em determinadas tipos de filmes, de coisas, de seriados, ou os próprios vícios, cada vez mais a pessoa está introjetando, eu sou incapaz, eu não consigo e eu volto a fazer, e a família não ajuda, e as terapias não chegam, e os tratamentos não chegam e a pessoa fica só naquele vício lá, morrendo aos poucos. Ela não consegue ter força, nem encontra pessoas que as ajudem, e às vezes elas também não querem, certo? Então a pessoa não sai do quadro, o quadro fica só alimentando a doença e cada vez mais reduzindo a capacidade de mudança naquele corpo físico. E muitos desencarnam assim, né, sem conseguir. Então, Joana está nos falando que a vida mental, quando ela diz no parágrafo seguinte, a vida mental decorrente da conduta moral é de relevante significado para o binômio doença-saúde, porquanto dessa usina de forças, que é a mente, procedem as energias que harmonizam ou desequilibram a maquinaria que irá produzir os elementos vitais para a preservação da sua realidade temporal. Então, nós vamos parar por aqui, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso. Então, veja que a vida mental decorrente da conduta moral, ou seja, pela conduta que eu tenho aqui na vida, nessa existência, eu vou alimentando os pensamentos, eu vou fomentando atitudes, sentimentos, e eu vou construindo essa minha mente, que vai ser uma mente mais pessimista ou negativa, odienta ou indulgente. Então, eu vou construindo essa minha mente a partir da minha conduta, do meu comodismo diante dessas dificuldades ou situações, da minha ignorância, da minha falta de busca. Eu vou alimentando uma personalidade e essa personalidade vai se alimentando e formando uma mentalidade que vai ficando naquele estágio doentio. Eu alimento com pensamentos, alimento com as ações e volto. E vou repetindo o ciclo vicioso. Então é importante a gente pensar o quanto a mente é importante a nossa vida mental. O que é que a gente pode pensar sobre essa vida mental? Essa vida mental é constituída dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das coisas que nós buscamos nos alimentar interiormente, que revitalizam a nossa mente, o nosso ânimo, a nossa alegria ou o nosso pessimismo. Qual é a nossa vida mental? Os espíritos dizem que o pensamento tem cor, tem cheiro, tem forma e movimento, dependendo da vontade. Então, essa vida mental nossa é onde nós colocamos todo o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, vai estar o nosso coração, vai estar a nossa vida mental. Eu construo uma vida mental, eu quero participar da construção de um mundo de regeneração, de um mundo novo, o que é que eu me alimento? Ou eu acho que esse mundo não presta, que a vida não tem sentido, que todo mundo é ruim, e que não vale a pena fazer nada, e que ninguém vai mudar mesmo. Qual é a minha vida mental? De que eu me alimento? Em termos de pensamentos, de energia, de alegria ou de tristeza, de coisas boas, não é? Então, fica essa reflexão para a gente continuar na próxima semana.
Anotem no seu caderninho. Como anda a minha vida mental? De que é que eu estou me alimentando? Porque a vida mental tem a ver com a nossa conduta moral. O que é que eu defendo? Como é que eu penso? Como é que anda a minha visão em relação ao próximo? Os meus preconceitos, as minhas dificuldades em analisar o diferente, a minha relação de indulgência para com as imperfeições alheias. Eu vivo julgando, ou eu tenho uma atitude jamais indulgente? Como é que eu funciono mentalmente? Que isso tem a ver também com meus sentimentos. Uma coisa está ligada à outra. Essa vida mental não só é pensamento. Se fosse só pensamento, a gente dizia, eu quero luz, eu quero luz, eu quero luz, e a luz chegava. Não é. Isso tem a ver com sentimento. Sentimento e pensamento. O próprio Jung tem uma frase que ele diz, ninguém vai conquistar a luz, ninguém vai superar suas dificuldades só mentalizando numa luz. Você não vai se auto-iluminar só pensando em luz. Você vai se auto-iluminar realmente mudando os sentimentos e comportamentos. Não é verdade? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A gente para aqui. Não deu para terminar. Vamos pensar mais sobre essa questão. Então fica para a semana essa questão de como a gente se ajudar mais mentalmente e emocionalmente. Certo? Alguém gostaria ainda de comentar alguma coisa? Quem não falou ainda ou quem gostaria de repetir, não tem problema. Antes da prece. Coragem, irmãos. Podem falar. Não tenham medo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Então pronto, então vamos concluir então, vamos pensar um pouco mais sobre essa relação de pensamento da mente, vamos pensar um pouco mais sobre essa questão, não é, de que o nosso cérebro recebe a ordem do espírito, ele é um instrumento, a mente está no espírito. E a mente do espírito tem todos os registros também de nossos dramas, de nossas frustrações, de nossos conflitos, de nossas virtudes, de nossas qualidades, de nossos anseios. E essa mente manda para o cérebro físico. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. É por isso que fazer relaxamento ajuda, é por isso que fazer yoga ajuda, porque na hora em que eu respiro e deixo o meu cérebro esvaziar, não é que você vai deixar de pensar, mas o pensamento vem, você não se detém, você não julga, você não condena, você não avalia, você faz só pensar e volta a respirar. É como se o cérebro estivesse processando melhor as informações. E ao fazermos isso, nós damos condição ao nosso cérebro dele colocar cada coisa no seu lugar. Então é preciso parar. Joana diz que nós apenas rezamos, a gente apenas fala, pede, agradece, mas a gente não espera um pouquinho mais para ouvir o que é que Deus, o nosso eu divino, quer nos dizer. Então, quando formos orar, comece a treinar isso. Deixa um tempinho para você ouvir, certo? Você ora, agradece, pede, mas aí depois para e fica sentindo. O que é que Deus gostaria de me dizer? O que é que meu anjo da guarda gostaria de me dizer agora? O que é que meu eu divino, o self? Porque o ego fala demais, o ego pede demais. O que é que o self quer estar me dizendo? O que é que eu preciso sentir agora e pensar? Eu acho que essas são reflexões boas para hoje. Se Deus quiser, na próxima semana, quem sabe, eu já estou em Campina Grande. Vamos ver, aí a nossa aula já vai ser em outro ambiente. Se Deus quiser, estamos nos programando. E vamos continuar o nosso estudo nessa reflexão, nesse aprendizado. Se as coisas apertarem muito, eu tiver muita coisa para dar conta, aí a gente pensa se faz de 15 dias ou se faz toda semana.
mas eu acredito que vai dar para fazer toda semana. Mas como é um ambiente novo, uma mudança que vai envolver muitas coisas, se não der, a gente fica fazendo quinzenal. Mas eu vou tentar ver se a gente mantém semanal, ok? Obrigada a todos. E eu vou pedir a Adja para ela fazer a prece hoje, para eu ouvir a voz dela, que ela hoje não falou nada. Socorro, pois hoje eu ia pedir para fazer a prece, acredita? É, minha filha, intuição, meu fogo, que bom, maravilha. Que bom, eu lhe agradeço. Pois vamos fazer a prece, agradecer, né, por esses momentos, pela presença de vocês. É muito bom estar juntos toda semana para refletir. E é uma motivação muito saudável para mim neste momento da minha vida, tá bom? Então vamos ouvir a prece de Adja. Com o coração cheio de gratidão, nos colocamos em Tua presença, Mestre querido, para expressar o nosso sentimento de gratidão, felicidade, a oportunidade de estarmos aqui tendo acesso ao conhecimento, ao debate, à construção, faz desse momento evangelização e de autoconhecimento. Rogamos a Ti, Senhor, pelos irmãos que estão nas situações de angústia, nas situações de dificuldades que envolvem o corpo físico e o corpo espiritual. Olhai, Senhor, por todos aqueles que estão nos trabalhos de auxílio. Olha pelos irmãos que desencarnaram através desse processo de pandemia. E te peço, Senhor, especialmente pela minha irmã Elisete, uma grande colega que desencarnou na tarde desta sexta-feira, que Jesus possa iluminar a passagem dela, auxiliando, na medida do possível, também os familiares que se encontram desolados. Pedimos, Senhor, por todos nós que estamos no caminho, que estamos nas tentativas diárias para vencermos a nós mesmos, que estamos nas tentativas diárias para vencermos nossas más inclinações, que Jesus considere a nossa proposta de nos melhorarmos, mesmo considerando os nossos defeitos e as nossas dificuldades. Seja conosco, Mestre amado, que a espiritualidade amiga envolva a todos e cada um aqui presentes nesse estudo, encarnados e desencarnados, especialmente gratos somos pela vida de Socorro, Tauã, que possam regressar em paz e trazer ainda mais luz e esperança aos nossos dias, através dos trabalhos na casa espírita e através dos estudos. Ilumina-nos, Senhor, ou seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigada, Adja. E obrigada, meus amigos e minhas amigas. Um abraço bem grande no coração de cada um, de cada uma. Tainara, boa noite. Cláudia, Tainara, Boa noite a todos. Joana, Noêmia, Márcia, Wellington, Adja, Karina, Fabrício, Aline, Raulis. Tchau. Boa noite, minha gente. Boa noite a todos. Fica com Deus. Obrigada, Socorro. O estudo foi maravilhoso, como sempre. Obrigada, obrigada. Dudu. Beijo, Dudu. Mas tu tá grande, Dudu. Tu tá um rapaz. Suelen, até mais. Boa noite, minha gente. Virgínia, até mais. Beijo, Cláudia. Beijo, Dudu. Beijo para as meninas, Cláudia.